O que está fazendo o mercado tão feliz, entre aspas, para reduzir as projeções de inflação e câmbio assim? Vamos entender isso aí, tá? Então vamos ver o que, né, a gente já viu aí as projeções, mas vamos entender o que leva e que história o Focus está querendo contar. Porque o Focus, ele sempre tenta contar uma história para a gente, ele tem uma lógica aqui, né? Então, quando a gente vê projeção de IPCA, por exemplo, caindo, o mercado acredita, né, que os preços eles vão continuar pressionados a ponto de ficar acima da meta nesse ano, ou acima do teto da meta nesse ano, mas ele vem reduzindo essas projeções, né? Conforme a gente tem visto aí os focos saindo semana após semana, vários relatórios diminuindo a inflação, isso acontece por alguns motivos, tá? E acho que o principal deles, que eu queria trazer aqui para vocês, é o mercado um pouco mais confiante na condução de política monetária do Banco Central. A gente tinha um mercado financeiro muito desconfiado da presidência do Gabriel Galípolo, eu contei isso para vocês na semana passada, depois do comunicado, depois da super quarta, e que parece que teve uma mudança de direcionamento. O Galípolo está acenando um pouco mais para o mercado financeiro, não que ele não estivesse antes, porque ele, antes da presidência, ele já estava acenando bastante para o mercado, mas parece que isso deu uma intensificada nesses últimos dias. Em algumas reuniões, em alguns eventos que a gente teve ali com o mercado financeiro, Banco Central, teve Haddad também com o mercado financeiro, a gente viu um alinhamento e um aceno um pouco maior. Então, o que é esse alinhamento e esse aceno um pouco maior? O Galípolo falou ali com todas as letras, e eu critiquei isso na sexta-feira, que ele é o responsável pelas altas da taxa Selic, e isso não era uma herança da presidência anterior. O que ele está querendo falar com isso para o mercado? Que recado ele está querendo dar para o mercado? E por isso que aqui, gente, eu e o William Deluca, a gente pode dar a mão e perder a voz juntos, porque eu também estou ficando rouca aqui no programa, porque a gente estava no mesmo show ontem. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, parênteses à parte. Por que é a bênção do mercado para o Copom? Porque o mercado, né, ele tinha essa desconfiança. E aí Galípolo começa a cada vez mais acenar e mostrar ali para o mercado que ele vai sim conduzir a política monetária da forma que o mercado espera. É a forma que a gente queria? Não. Mas é a forma que o mercado queria. Então, o que isso quer dizer? Quando ele fala que ele foi o responsável pelas altas da taxa Selic, ele está, inclusive, contradizendo ou indo contra uma parte do governo que falou que essas altas tinham sido pactuadas na presidência anterior. E aí, até tentando, né, se esquivar um pouco de críticas. Né? Mas o que o Galípolo está querendo falar? Olha como eu sou independente aqui. Por mais que, né, o governo fale ali que é da presidência do Banco Central anterior, a minha independência, olha só, eu que subi Selic, eu que sou responsável por isso, querendo dar um recado para o mercado de alinhamento aos interesses também do mercado financeiro. Quando ele fala isso, é esse recado que ele está dando, ele está falando para o mercado, ele não está falando para mim, para você ou para qualquer outra pessoa que possa estar ouvindo, ele está falando para o mercado financeiro que responde também a isso no relatório Focus e nos juros futuros. E até tem uma pergunta muito boa aqui da audiência, eu vou tentar responder junto aqui com a minha explicação. Então ele mostra esse posicionamento e dá algumas, fala ali, né, nas falas dele, alguns pontos, aborda alguns tópicos que também levam a isso. Por exemplo, a gente vai levar a inflação para a meta, essa é a prioridade. A inflação ela vai para a meta, a gente vai analisar ali os principais pontos macroeconômicos, mas vai levar essa inflação para a meta porque esse é o objetivo do Banco Central. Quando o Banco Central fala que o objetivo dele é levar a inflação para a meta, o mercado já liga a anteninha ali. Bom, ele está falando de condução de política monetária com juros. E aí, por mais que o Banco Central tenha outros compromissos, né, com questões econômicas, com indicadores econômicos, com a manutenção ali de algumas questões econômicas, nesse caso ele está priorizando a inflação para a meta. E o que o mercado entende com isso? Juros altos. Juros altos por um período maior, pelo menos. Não que vão ter novas altas, mas que os juros, pelo menos nesse patamar de 14,75, vai ficar por algum tempo. E aí o mercado vê, né, que o Galípolo está comprometido com o combate da inflação, em tese, superficialmente, mas também está comprometido e alinhado com os interesses do mercado. E aí o mercado começa a dar a bênção para o Galípolo. Então, no começo, as expectativas ali da inflação, elas estavam bem ali voláteis, né? Elas mudavam muito, a gente viu algumas
expectativas para a inflação, quando a gente abre o Focus a gente não sabe quem respondeu, mas quando a gente vê máxima, mínima, tinha expectativa de inflação lá nas alturas. Isso era um recado falando, olha, a gente não confia em você. A gente não acha que você vai levar a inflação para a meta, porque a gente não acha que você vai ser independente, porque a gente não acha que você vai ter esse compromisso do jeito que a gente espera com a inflação. Não é nem como, né, mas do jeito que se espera. E aí, o Galípolo, dando essas declarações, esses pronunciamentos, mostra que ele sim está alinhado também ao interesse do mercado e um grande aceno. E aí o mercado começa a responder. Se ele está alinhado, então agora a gente vai começar a baixar um pouco a projeção do IPCA. A gente, inclusive, aceita 14,75% de juros, então sai de 15% para 14,75%. E o dólar aqui é outra história, né? O dólar, ele acaba sendo sempre ali mais projetado, perto do valor que está sendo negociado à vista, porque dólar é uma variável muito difícil de se prever. Então, o dólar está sempre ali orbitando um pouquinho acima do que ele está no à vista. Só que o dólar também impacta a inflação. E se o mercado acredita que o dólar vai cair, a inflação também, em tese, cairia um pouco por conta do dólar. E por que o dólar também vai cair? Porque a Selic está tão alta que vai entrar um monte de recurso especulativo aqui para tentar ganhar nessa taxa de juros, que é a terceira maior do mundo. A gente está atrás da Rússia e da Turquia. A Rússia com uma série de sanções e a Turquia com uma inflação galopante. Então, entre as três opções, onde o recurso especulativo vai buscar ganho? Ele vai buscar ganho no Brasil. E aí entra dinheiro estrangeiro aqui, isso baixa o dólar e tem efeito na inflação. Então, a gente tem dois pontos aqui. Esse que tem sim uma ligação, né, dentro do que o mercado vê como possibilidade, e a gente ainda tem essa bênção aí do mercado para o Galípolo, que agora que ele começou a falar um pouco mais a língua e deu mais acenos para o mercado financeiro, o mercado está mais calmo, e aí sim joga um pouco a expectativa da inflação para baixo e fala, a gente aceita 14,75 até o fim desse ano, pelo menos na mediana. Caso isso mude, a pressão vai aparecer no Focus, mas aqui é um recado. A gente nunca pode esquecer que o Focus também é uma forma de dar recado e fazer pressão.